Sabe aquele livro enorme, que mais parece um tijolo, que todo estudante de direito e advogado carrega para cima e para baixo? Pois é, aquele é o famoso Vade-Mecum. E hoje a gente vai decifrar o que tem dentro desse manual, que na prática é o verdadeiro código-fonte do Brasil. Olhando assim, ele até assusta um pouco, né? É um calhamaço denso, cheio de letrinha miúda, todo marcado com post-its coloridos. Mas a grande pergunta que a gente vai responder aqui é: o que, no fim das contas, essas centenas de páginas significam para o nosso dia a dia? A melhor forma de pensar no Vade-Mecum é exatamente essa. Ele é o sistema operacional de uma nação, o código-fonte do Brasil. É ali que estão as regras fundamentais, sabe? Os comandos e protocolos que definem como a nossa sociedade deve funcionar, desde o direito mais básico de uma pessoa até a engrenagem super complexa do governo. Pra gente desvendar isso, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, o que é um Vade-Mecum. Depois, a gente mergulha nos nossos direitos e deveres fundamentais. Na sequência, como o Estado se organiza, as leis que impactam o cotidiano e, para fechar, vamos entender por que esse código todo está sempre vivo, sempre mudando. Vamos lá então? Bom, vamos ao básico. O nome Vade-Mecum vem do latim, e a tradução é literal mesmo. Vai comigo. A ideia é exatamente essa, ser um companheiro de bolso, uma compilação das leis mais importantes. Ele basicamente junta a Constituição Federal, os códigos principais, como o civil, o penal e um monte de outras leis essenciais em um lugar só. E bem no coração disso tudo, lá na nossa Constituição, a gente encontra esse princípio que é a base de tudo. Essa frase do artigo 5º representa o pilar do sistema jurídico. É a grande promessa de que as regras do jogo valem para todo mundo, sem exceção. É daqui que nascem todos os nossos direitos mais essenciais. Agora vamos para a parte que talvez mais toque na vida de cada um de nós. Como é que essas regras que parecem tão abstratas viram proteções reais no dia a dia? É exatamente aqui que a lei sai do papel e entra na nossa vida. E olha só a dimensão que essas garantias têm. O artigo 5º da Constituição vai desde princípios gigantescos, como o direito à vida e à liberdade, até detalhes de uma humanidade incrível, como o direito de uma mãe, mesmo presa, poder amamentar seu filho. Fica muito claro como a lei busca proteger a dignidade humana nas mais diversas situações. Ok, agora saindo um pouco dos direitos individuais, vamos dar um passo para trás e olhar a foto completa. Como esse sistema operacional organiza a máquina do Estado? Em outras palavras, como o poder é dividido e estruturado para que o país consiga funcionar? A resposta está na clássica separação dos três poderes. O Vade-Mecum desenha o papel de cada um deles. O Legislativo cria as leis. O Executivo coloca essas leis em prática, faz acontecer. E o Judiciário interpreta as leis, garantindo que elas sejam aplicadas de forma justa e resolvendo conflitos. É o famoso sistema de freios e contrapesos em ação. Mas não para por aí. Além dessa divisão horizontal, existe também uma divisão vertical. A Constituição organiza o Brasil como uma federação, dividindo as tarefas. A União, que é o governo federal, cuida do que é de interesse de todo o país, como a defesa e a nossa moeda. Os estados têm suas próprias responsabilidades. E os municípios cuidam das questões mais locais, aquelas que a gente sente no nosso bairro. Certo. Já vimos a estrutura do Estado. Agora, vamos descer para o nível do nosso cotidiano. Como as leis do Vade-Mecum, principalmente o Código Civil, regem a nossa vida. É só pensar em comprar uma casa, assinar um contrato, casar. Tudo isso está regulado ali. E tudo começa com um conceito que é a base de tudo: a personalidade civil. O que isso quer dizer? Basicamente é o seguinte: a partir do momento em que uma pessoa nasce com vida, a lei passa a reconhecê-la. Ela passa a existir legalmente, podendo ter direitos e deveres. É como se fosse o play oficial da vida de alguém para o mundo jurídico. Outro ponto bem do dia a dia: propriedade. O Vade-Mecum separa bem o que é de todo mundo e o que é de alguém. Os bens públicos são nossos. Os rios, as praças, as estradas, que são administrados pelo governo. Já a propriedade privada é um direito garantido, mas tem um detalhe muito importante. A Constituição diz que essa propriedade precisa cumprir uma função social, ou seja, ela não pode ser usada de um jeito que prejudique a coletividade. E agora a gente chega no ponto final, que é talvez o mais fascinante disso tudo. A lei não é algo estático, sabe? Não é uma pedra congelada no tempo. O Vade-Mecum revela que o direito é, na verdade, uma teia imensa e viva, que se conecta e se transforma o tempo todo. Olha só que incrível este exemplo.
Um único trecho da Constituição que fala sobre promover o bem de todos, sem preconceito, não age sozinho. O próprio vade-mecum, com aquelas anotações pequenas, vide, que significa veja, direciona para outras leis. Uma sobre união estável, outra contra o racismo, um decreto internacional. É uma verdadeira rede. Uma regra acaba puxando dezenas de outras para poder funcionar na prática. E essa rede não só é conectada, como ela também evolui. O código-fonte do país recebe atualizações, que são as emendas constitucionais. E cada uma delas, como a gente vê aqui, reflete uma grande mudança na sociedade. Seja uma reforma na Previdência, na Justiça ou nos impostos. A lei vai se adaptando aos novos tempos. Então, depois de passar por tudo isso, a gente volta para aquela pergunta lá do começo. O que é, de verdade, esse livro tão imponente? A grande verdade é que o vade-mecum é muito mais que um simples livro de leis. Ele é a biografia codificada de uma nação. É o registro vivo dos nossos valores, dos nossos conflitos e, principalmente, das nossas aspirações. Cada artigo, cada emenda, conta um capítulo da história do que somos e do que queremos ser como sociedade. No fundo, entender esse livro é entender um pouco melhor o Brasil.